A paz do Senhor, minhas quarentenadas favoritas. Como que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. Eu também estou, graças a Deus. Estou aqui guardando a minha quarentena também. Bem, vocês já devem saber que esse projeto foi lançado pelas nossas líderes, a Juliana, a Michele, e que eu fui escolhida, graças a Deus, para poder estar iniciando esse projeto hoje, para a gente trazer uma palavra para os nossos corações através da vida dessas milhares de mulheres que nós temos abençoadíssimas e inspiradas por Deus. E eu trouxe hoje uma palavra que o Senhor falou no meu coração e eu espero que fale também ao coração de vocês. Eu não quero ser extensa nem me demorar para que todas não percam o interesse e possam assistir no tempo aí que tem disponível, embora eu sei que agora a gente tem mais tempo disponível do que a gente tinha antes. Bem, a palavra que Deus trouxe ao meu coração é a respeito de uma passagem, inclusive, que tem ficado muito famosa nesses dias e que tem sido muito propagada, muito divulgada nos stories e status das pessoas, que está em Isaías capítulo 26. Eu peço que você pegue a sua Bíblia para poder acompanhar comigo ou que leia aí no seu celular também para não ficar dessituada. Geralmente os versículos que têm sido publicados e que são de uma atualidade assim espantosa, porque se encaixam perfeitamente a situação que a gente tem vivido, são os versículos 20 e 21, que fala assim: vai, pois, povo meu, entra nos seus quartos e fecha suas portas sobre ti. Esconde-te só por um momento até que passe a ira, porque eis que o Senhor sairá do seu lugar para castigar os moradores da terra por causa da sua iniquidade. E a terra descobrirá o seu sangue e não encobrirá mais aqueles que foram mortos. E tudo isso se encaixa muito perfeitamente a tudo aquilo que nós temos vivido. E é justamente a situação que nós temos encarado atualmente. Então tem sido muito publicada essa passagem. Mas numa das minhas orações, inclusive, eu estava orando essa palavra, declarando essa palavra, e eu percebi que há outros versículos nesse capítulo que também se encaixam muito perfeitamente aquilo que nós temos vivido. E eu gostaria que você acompanhasse comigo a leitura aí, que está em Isaías, capítulo 26, do 16 ao 18, que fala assim: Senhor, no aperto te visitaram, vindo sobre eles a tua correção, derramaram a sua oração secreta. Como a mulher grávida, quando está próxima à sua hora, tem dores de parto e dá gritos nas suas dores, assim fomos nós por causa da tua face, ó Senhor. Bem concebemos nós e tivemos dores de parto, mas isso não foi senão vento. Livramento não trouxemos à terra, nem caíram os moradores do mundo. Eu fui muito despertada por essa palavra e ela me chamou muita atenção e eu já quero falar rapidamente por quê. Primeiro 16 fala que o Senhor, no aperto, as pessoas o visitaram, vindo sobre elas a correção do Senhor, que é exatamente tudo aquilo que nós temos vivido, todo o tempo que o Senhor permite que venha até nós, como fala ali em Crônicas, capítulo 7, versículo 14, fala que se o Senhor cerrar os céus e permitir que não desça a chuva, é chamando o povo para um quebrantamento, para um tempo de oração, para um tempo de arrependimento e mudanças genuínas. Então, no momento da correção, o versículo 16 de Isaías 26 fala que no aperto as pessoas o visitaram e no momento da correção derramaram a sua oração secreta. Até mesmo aqueles que não tinham intimidade com Deus ou não tinham uma aliança firmada com o Senhor há muito tempo, às vezes nem sabem exatamente como orar, mas fizeram as suas orações. Existe uma outra tradução que fala sussurraram as suas orações, falaram com Deus da maneira como sabem. E eu creio que esse tempo o Senhor tem trazido esse despertamento mesmo sobre os ímpios, mesmo para aqueles que estão distantes da casa do Senhor ou ainda não tiveram um encontro verdadeiro com Cristo, porque é um momento que a gente não tem força humana para depender. A gente só pode depender do Senhor, a gente sabe que somente dele pode vir o nosso socorro, não tem outro lugar, não há outro refúgio, é somente o Senhor que pode retirar de nós, retirar da terra essa pandemia, e rapidamente nós estamos nos valendo dele, nos socorrendo dele. E aí, os versículos seguintes falam que como mulher grávida, quando está próxima à sua hora, tem dores de parto e dá gritos nas suas dores, assim fomos nós, e agora essa palavra se dirige para nós, fomos nós por causa da tua face, ó Senhor. Bem concebemos nós e tivemos dores de parto, mas isso não foi senão vento. Livramento não trouxemos à terra, nem caíram os moradores do mundo. E a palavra que eu quero trazer, concentrada nesse versículo, é de ânimo. A igreja não foi chamada para estar descaída, desfalecida, ansiosa,
temerosa. Eu acho que num tempo como esse, que sim, nós estamos com certeza assustados, não esperávamos essa pandemia, não era algo que estava previsto para acontecer e que nos sobreveio de repente. E claro, nós ficamos temerosos, nós estamos tomando os cuidados, inclusive suspendemos as reuniões da igreja por conta disso. Mas, apesar de sofrer as dores de parto, apesar de como mulher grávida nós estarmos também com as nossas contrações e nos nossos clamores chorando e sentindo a dor dos irmãos por quem nós intercedemos, que não é somente nós, mas também pela nossa nação e por todas as nações, apesar de sofrer isso em nós, uma mulher grávida sofre isso para dar à luz. E aí a gente vê que no versículo 18, eles são claros em dizer, nós tivemos essas dores de parto, nós concebemos, mas isso não foi senão um vento. Nós não demos à luz nada. A versão NVI fala claramente, nós demos à luz vento, nós não geramos nada. Livramento não trouxemos à terra, nem caíram os moradores do mundo. E o meu despertamento aqui é que se nós estamos sofrendo essas contrações, essas dores de parto, é que nós venhamos estar dispostos a dar à luz alguma coisa. E dar à luz de fato, porque o Senhor nos disse que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. E se nós, que servimos ao Senhor, muitas vezes deixamos nosso coração ficar um pouco temeroso, ansioso, quem dirá aquele que não conhece o Senhor, que está distante dele? Há pessoas em sombras, em trevas no mundo, e nós fomos chamados para ser luz no meio das trevas. E num momento como esse, eu acho que é o momento mais propício para nós sermos luz. O que eu quero dizer com isso? Agora eu quero chamar as irmãs para irem comigo ao capítulo 6 de Efésios. Vamos lá. Efésios capítulo 6, a tão conhecida passagem da armadura de Deus, versículos 10 ao 13. Fala assim: No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. A palavra do Senhor para nós é que nós venhamos recobrar o nosso ânimo, que nós venhamos nos fortalecer, é o que o versículo 10 fala, fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Não é dia para estarmos cabisbaixos, nem amedrontados, nem desfalecidos, mas é dia de nós nos fortalecermos no Senhor e na força do seu poder, de nos revestirmos de toda a armadura de Deus para que possamos estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. E nós já sabemos que a nossa luta não é contra carne ou sangue, não é contra pessoas, não é contra o nosso próximo, mas contra principados, contra potestades, contra príncipe das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade. Essa parte geralmente nós não temos problemas em entender, mas eu vejo que a gente fala pouco sobre essas hostes espirituais da maldade, esses principados, essas potestades habitarem nos lugares celestiais. Esse versículo fala claramente, são todas essas hostes espirituais nos lugares celestiais. E o que eu quero dizer aqui? Irmãos, vamos fazer uma conjectura aqui comigo. A Bíblia fala que nós somos o templo do Espírito Santo. Ora, se o Espírito Santo de Deus habita em nós, se nós somos embaixadores do céu, de Cristo, se nós somos cidadãos dos céus, por óbvio que o nosso corpo é celestial. Ele pertence ao céu, ele não pertence aqui a essa terra. E quando eu falo isso, eu quero dizer que nós temos que nos resguardar. Nós temos que resguardar a nossa mente. E que eu não estou falando apenas de corpo físico, eu estou falando principalmente do nosso espírito, da nossa alma. Nós temos que resguardar a nossa mente, que o inimigo venha atuar nela, que ele venha nos aprisionar ao medo, que ele venha nos aprisionar à ansiedade do que será daqui a um mês, e se essa quarentena durar mais do que nós esperamos, e se ela for além, e se ela durar um ano, e o SUS, e tantos ICs que a gente levanta, quando na verdade o Senhor diz, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, e lutem contra principados, potestades, hostes espirituais da maldade, príncipes das trevas, nos lugares celestiais. A sua mente, ela é do Senhor. A sua mente, ela é tomada pelo Espírito Santo de Deus, ela é para pensar coisas boas. É por isso que Paulo fala em outra passagem,
tudo o que é bom, tudo o que há louvor, é nisto que vocês devem pensar. A gente não deve pensar em coisas que tiram de nós ou que nos afastam o sentimento de confiança no nosso Deus, que jamais vai nos desamparar. Mais do que isso, o que mais que eu posso considerar um lugar celestial? A minha casa é uma embaixada do céu. Se eu oro, se eu apresento a minha família, se eu apresento a minha casa, se eu falo para o Senhor que mande neste lugar, que Ele seja o dono de todo este ambiente, a minha casa é uma embaixada do céu. Se a minha casa é coberta pelo sangue de Jesus, se nos umbrais das nossas portas está a marca do sangue do Cordeiro, nós temos, como aquele que habitamos no esconderijo do Altíssimo, como o povo que se chama pelo nome do Senhor, que são as palavras que nós temos declarado, e como nós temos inúmeras outras palavras na Bíblia, promessas do Senhor de que seremos guardados. Este lugar é guardado pelo Senhor, é coberto pelo sangue do Senhor. As nossas casas são uma extensão do céu, quando nós convidamos a presença do Senhor para habitar nela. Então nós temos que lutar contra principados e potestades que tentam habitar essa região que pertence ao Senhor, a esse lugar celestial. Lógico, nós estamos fazendo uma conjectura sim, mas isso também é importante. E por que eu estou falando isso? Já há notícias de que em países como a China, por exemplo, que foi o primeiro país que essa doença se manifestou, o número de divórcios aumentou. E eu percebo isso é algo que Deus já tem me dado despertamento desde as primeiras orações a orar, é que as pessoas agora estão sendo obrigadas a redefinir suas prioridades. Primeiro se dizia que não orava porque não tem tempo, e o Senhor nos obrigou a ficar em casa, e agora nós temos muito tempo e não temos desculpa para não orar. Segundo, que orando, além de a nossa casa já ser um ambiente celestial, todo dia que eu dobro os meus joelhos para orar pela nação, para orar pela situação que nós temos vivido, aonde há essa oração se torna um ambiente cheio da presença do Senhor, porque eu convido o Senhor para estar comigo e vou estar com Ele, e ali onde o Senhor e a presença do Senhor está, é um ambiente onde o inimigo não tem poder. É um ambiente espiritual. Quem aqui já assistiu o filme Quarto de Guerra? O quarto onde aquela mulher fazia suas orações tinha uma presença tão forte que é da mesma pessoa que depois foi comprar a casa sentiu que alguém orava naquele lugar. E isso é real, onde nós oramos, o ambiente onde nós clamamos, nos nossos quartos, nos nossos cômodos, nós estamos chamando a presença do Senhor quando nós oramos. É um ambiente celestial e não é possível que nessa situação as pessoas não consigam conviver em família. As pessoas que antes se refugiavam nos seus trabalhos ou em escapes qualquer que fosse, fora aí de casa, agora não podem mais escapar, estão em casa, precisam conviver com seus familiares, precisam conviver com as esposas que escolheram, com os maridos que escolheram, com os filhos que geraram. Não há mais desculpas porque há tempo. E não dá mais para fugir e fingir que a ferida não está lá, tem que tratar. Se a convivência em casa não está harmoniosa, não está em paz, não se suporta mais ficar com aquele a quem nós amamos. As pessoas que escolhemos para construir uma vida, os filhos que nós geramos, há algo de errado. E nós temos que orar não só por nós como igreja, mas para que isso, de uma maneira geral mesmo, sobre a vida dos ímpios, sobre a nossa vizinhança, onde isso tem manifestado, que o inimigo não venha se aproveitar dessa situação para ele vencer, para ele nos derrotar em algum aspecto que seja, sobre as nossas famílias, como ele está tentando fazer. Não é possível que não se consiga conviver junto com as pessoas que nós amamos e escolhemos viver por 15 dias de quarentena. Isso revela algo errado. Nós temos que proteger um lugar que é celestial. As nossas casas são celestiais. Se isso acontece no meio do povo de Deus, é hora de nós sentarmos e consertarmos, é hora de nos arrependermos, pedirmos perdão ao Senhor e pedirmos que a luz do Senhor, que a presença dele venha trazer uma paz, venha trazer convivência harmoniosa, venha manifestar um amor cada vez maior do Senhor entre nós, como família. Esse é um ambiente celestial. Nossas mentes é um ambiente celestial. Nós temos que produzir frutos. Nós não podemos estar sofrendo essas contrações, essas dores de parto para que nada seja gerado. Que ao fim desse tempo nós tenhamos nos fortalecido no Senhor e na força do seu poder e não permitido que o inimigo venha bombardear as nossas mentes com medo e ansiedade quanto ao dia de amanhã. E não venhamos ter permitido que o inimigo venha proliferar
não somente essa pandemia que vai chegar ao fim, mas também divórcios e destruição de casamentos por pessoas que simplesmente não conseguem conviver e viveram esse tempo todo fugindo do problema e agora são obrigadas a resolver. E ao invés de resolver, preferem um caminho mais fácil, aparentemente mais fácil, que depois acaba sendo mais árduo, doloroso e difícil, que é o divórcio. E por fim, irmãos, o que eu quero dizer para vocês que é tempo de a gente guerrear, é o tempo de a gente ser luz. No coração do Senhor, o propósito principal não é quanto a essa vida daqui. A preocupação, aquilo que move o coração de Deus é a eternidade, é salvação de almas. E nunca antes, num cenário tão terrível como esse, que eu nunca passei antes, eu tenho certeza que vocês também não, a gente teve tanta oportunidade de fazer a diferença como igreja. O que nós estamos colhendo, irmãos, é resposta à iniquidade como nação. E aqui eu falo nossa iniquidade, eu quero que você entenda, como Daniel, como Isaías, que oravam e falavam o nosso pecado. Mesmo sendo homens de Deus, mesmo sendo homens santos, como muitos outros também eram, mas eles falavam o nosso pecado, a nossa iniquidade, é a nossa nação, é a nossa responsabilidade também. E o que nós estamos colhendo é um conserto do Senhor, porque o Pai corrige a todo aquele a quem ama, não é porque Ele é ruim, não é porque Ele quer nos deixar sem saída, não, Ele está fazendo isso com conserto, porque o mais importante é para onde as nossas almas vão depois que isso aqui não puder mais nos valer, depois que isso tudo aqui acabar, para onde é que nós vamos? E a verdade, irmãos, é que nunca antes, num cenário como esse, que a gente nunca passou igual, a gente teve um ambiente tão propício para gerar. Que ao final desses dias, e o meu clamor para vocês é que a gente possa se fortalecer como igreja na fé e na confiança do Senhor para gerar frutos. Para que quando os dias acabarem, nós não venhamos falar como Isaías 26. Nós sofremos sim dores de parto, nós concebemos, mas demos à luz vento. Que não seja assim, mas que nós venhamos dar luz vida. Uma coisa que eu tenho achado muito, muito bom nesses dias é que no meu período do relógio de oração, eu estou a orar, muitas vezes a clamar em voz alta, e eu peço ao Senhor uma direção que o Espírito Santo me deu ao meu coração enquanto eu orava, que onde o som da minha voz chegar com essas orações, seja mais do que uma oração repreendendo essa pandemia, mas que essa oração, onde quer que o som da minha voz chegar, ela possa realizar curas, pessoas que a ouvirem possam sentir algo diferente em seus corações, pessoas possam sentir que Deus está lá tocando elas e que haja curas e que haja salvações e que haja libertações, e isso pode acontecer porque há muito poder na oração e mais ainda naquele que recebe a nossa oração. E que no final de tudo isso, nós possamos ver que todos os propósitos do Senhor com esse tempo, porque o Senhor é infinito em sabedoria e aquilo que Ele permite acontecer, acontece para que o trabalhar dele se faça em diversas áreas, de diversas formas, em vários propósitos. E que ao fim desse tempo, todos os propósitos do Senhor para nós nesse tempo venham ser cumpridos. E um deles é que a igreja tenha se posicionado de maneira a ser luz no meio das trevas, a gerar salvação, cura, libertação, e que seja uma cura, a nossa oração seja por uma cura além da cura física, além da pandemia regredir e sair da terra e os contaminados se recuperarem, que não haja mais mortes ou que esse número seja reduzido. Mais do que isso, que haja uma cura daquelas que a gente precisa, que foi por isso que esse tempo nos sobreveio, uma cura de transformação, uma cura de arrependimento nas nações, não somente no nosso Brasil, uma cura de pedir perdão para os pecados e se converter dos seus maus caminhos, que é um dos requisitos mais importantes lá de Crônicas. Não é só orar, pedir perdão e voltar para a mesma vida, mas converter dos seus maus caminhos, que haja transformação, que haja mais amor ao próximo, mais solidariedade, mais caráter de Cristo, que nós sejamos mais parecidos com aquele que nos salvou. E o que eu peço para os irmãos é que continuem crendo, que continuem fortes, que se fortaleçam, que esse tempo nós venhamos ter os olhos que o Senhor tem, que nós peçamos ao Senhor a visão que Ele tem, porque muitas vezes ter uma visão humana nos faz realmente desfalecer. A gente pode até desanimar, porque a gente olha isso e vê, não estou podendo trabalhar, que renda que eu vou ter, tenho que ficar preso dentro de casa, enfim, entre os inúmeros motivos que a gente elenca para estar preocupados, mas a gente pode ter uma visão de fé, uma visão espiritual daquilo que o Senhor deseja
fazer em nós como correção, porque a correção é para o nosso bem. Se nós formos pesados na balança, que nós escolhamos sair melhores e conforme a vontade do Senhor, que tem permitido que esse tempo venha sobre nós, para que nós venhamos orar, para que nós venhamos clamar como igreja, para que nós venhamos fazer a diferença no nosso meio, para que nós venhamos estabelecer uma convivência melhor com as nossas famílias, fazer cultos familiares, estar juntos, passar tempo de qualidade com os nossos filhos, com os nossos maridos, com as nossas esposas. É isso que o Senhor tem querido para nós. E mais do que isso, que dentro das nossas casas, ao orar nos nossos relógios de oração, no nosso tempo de oração, no nosso tempo devocional, ao colocar louvores para cantar enquanto oramos em espírito, enquanto estamos lavando uma louça, limpando uma casa, que ao assistir os cultos online, que é uma vantagem que eu estou achando maravilhosa, porque o culto começa a ser transmitido, eu já coloco ele, já espelho o celular na TV, já coloco na TV e aumento o volume e peço ao Senhor a mesma coisa aqui em relação à oração. Senhor, que aonde tiver uma pessoa que escuta esse culto sendo transmitido agora, que ela venha sentir algo diferente. Se ela não vai até o culto venha até ela e que ela venha ser marcada pela presença do Senhor, porque ao final desses dias o que nós queremos é ter sofrido contrações? Sim, porque não podemos evitar. Dores de parto? Sim, porque não podemos escolher isso. Mas que nós venhamos trabalhar naquilo que nós podemos controlar. Que a igreja que foi criada por Deus para fazer a diferença, para gerar frutos, venha dizer: eu sofri dores de parto. Sim, eu concebi e eu gerei. Eu não gerei vento, eu não dei à luz vento, eu gerei de fato salvação, pessoas libertas, pessoas curadas não somente em seus corpos do Covid, mas pessoas curadas de alma, pessoas curadas espiritualmente, que isso resulte numa cura para a nossa nação, para o nosso Brasil, que precisa melhorar dessa decadência moral, de princípios e valores que não podem ser mudados nem relativizados como querem. Essa é a minha palavra para você. E aí eu termino aqui com o versículo 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Essa palavra se adequa perfeitamente àquilo que nós estamos vivendo. É tempo não de nós estarmos desanimados ou enfraquecidos ou temerosos quanto àquilo que não podemos controlar. Mas quem tem o controle de todas as coisas é alguém que nós conhecemos. Isso não pode ser apenas uma frase clichê para nós. Nós sabemos quem é que controla todas as coisas, e quem controla todas as coisas é o nosso Deus. É o nosso Pai, aquele a quem nós amamos e que nos ama também. Nós sabemos que Ele só faz o que é melhor para nós e que sua infinita sabedoria, Ele não erra. Então, que nós venhamos revestir toda a armadura de Deus, porque é tempo de, como igreja, guerrear. Guerrear em oração, guerrear pelos nossos lares, guerrear pelas nossas mentes, para que elas sejam ambientes celestiais que produzam pensamentos de acordo com a palavra e não de acordo com os bombardeios do inimigo para nos enfraquecer, para nos parar. Guerrear pelos nossos lares e famílias que também são de um ambiente espiritual que pertencem ao céu e pertencem ao Senhor, por consagração, por oração e porque o Senhor comprou as nossas famílias e as nossas casas com preço de sangue na cruz. Que venhamos lutar para que onde quer que a nossa voz, que as nossas orações, que os nossos cultos online, que os nossos louvores chegarem, eles venham produzir frutos naqueles que escutarem, nos nossos vizinhos e aonde quer que ela for. Em nome de Jesus, para que quando esse tempo acabar, nós venhamos ter cumprido o propósito que o Senhor tem para nós. E é justamente o que o versículo 13 fala. A armadura de Deus seja tomada para que possais resistir no dia mau. Nós estamos vivendo o dia mau, mas que nós venhamos nos revestir da armadura para resistir. E havendo feito tudo isso que eu falei, tomado o cuidado de orar, de clamar, que é o que o Senhor quer para nós nesse tempo, tomado o cuidado de consertar as nossas famílias e a nossa convivência familiar, tomado o cuidado de frutificar como igreja, de se posicionar e de fazer o nome do nosso Senhor exaltado, que é ao contrário daquilo que trouxe para nós esse tempo, que foi a zombaria, que foi o escárnio com o nome de Deus, e trouxe sobre nós esse tempo. Agora é tempo de nós fazermos o contrário. Como igreja, nós levantarmos o nome do nosso Senhor, nós fazemos o nome do nosso Deus erguido e exaltado, porque a igreja vai ser luz no meio das trevas, e a nossa oração, a nossa intercessão vai fazer a diferença no nosso cenário, que todos os ímpios saberão e verão, que foi a oração da igreja que fez a diferença. E havendo feito tudo isso,
nós estaremos firmes no final disso tudo. Não sairemos da mesma maneira que nós entramos, com certeza não. Nós sempre seremos marcados por esse tempo de crise histórico que nós passamos, que marcou a nossa história. Nós teremos perdido muitas vidas, que não são só números, são pessoas, são famílias enlutadas. A nossa economia, enfim, muita coisa vai sair marcada de maneira que não é algo que se esqueça no dia seguinte, tão logo acabe. Mas que, revestindo de toda a armadura de Deus, nós possamos resistir no dia mau. Porque havendo feito tudo o que nos competia fazer, cumprindo os propósitos do Senhor para nós nesse tempo, nós venhamos ficar firmes. E firmes nós vamos vencer, junto com Cristo Jesus, o nosso noivo, até que Ele volte para nos buscar. Nós estaremos aqui posicionados, em posição de guerra, não desfalecidos, não desanimados, não descaídos da nossa fé, nem com medo, nem com ansiedade, mas crendo, fortalecendo no Senhor e na força do seu poder, porque é isso que Ele quer para a igreja nesses dias, em nome de Jesus. Desculpa a extensão da minha palavra, que essa palavra possa falar com o seu coração, que você encontre tempo para deixar o Senhor falar com você, não só através dos vídeos que forem mandados nessa campanha, mas tirando tempo para ler a palavra, para orar, e não considerar isso um fardo pesado demais, mas agradecer ao Senhor por ter Ele para te valer no dia da angústia e no tempo da aflição. Isso é muito maior e pode ser muito melhor do que qualquer outro programa de entretenimento que você possa encontrar, porque isso pode distrair a sua mente, mas não edificá-la. O Senhor não. O Senhor te faz seguro, o Senhor te faz confiante, porque Ele nunca vai faltar, nem o socorro dEle, nem o seu poder nas nossas vidas. Amém? Em nome de Jesus, eu agradeço a você por ter me escutado até aqui. Um beijo no coração, que possamos estar participantes aí dessa campanha, assistir todas as palavras, regozijando no Senhor, por tudo aquilo que for entregue da parte do Pai para nós. Amém? Beijo, sigam a quarentena enquanto ela perdurar, quando ela chegar ao fim, confiem no Senhor, obedeçam às suas autoridades, orem por elas mesmo quando vocês não concordarem com as decisões delas. Em nome de Jesus, nós vamos vencer essa pandemia e vamos ficar firmes. Amém? Tchau!